Olá, pessoal! Vamos para mais um exemplo do nosso curso. Vamos então pensar em outra aplicação com os produtos que nós temos no Earth Engine. Por exemplo, e se você estiver interessado em saber, em, em contabilizar quantos focos de incêndios ocorreram numa determinada área? Será que é possível fazer isso utilizando o Earth Engine em algumas linhas de código? Obviamente sim. A gente inclusive tem um produto muito interessante que a gente vai escrever aqui, FIRMS ou File Information for Resource Management System, tá? Esse produto, que é um produto Modes, ele mapeia foco de incêndio, identificando os pixels que provavelmente isso está ocorrendo. Então, com esse produto, a gente pode estimar o número de focos de incêndios que estão ocorrendo numa determinada área, numa resolução espacial de 1 km, e ele é atual, ele mapeia, ele ainda está presente, mapeando essa informação. Então, vamos importar essa biblioteca, essa coleção. Vou alterar o nome, tá certo? E bom, onde a gente pode analisar os focos de incêndios? Eu pensei que seria interessante a gente ver aquela questão dos focos de incêndios que ocorreram no Pantanal no ano de 2020. A gente vai fazer o seguinte: vamos selecionar a banda, tá certo? Eu vou fazer um pouquinho diferente agora, só para dar uma variada. Eu vou escolher aqui então, chamar de data. Vou pegar o Firms e selecionar a banda que tem essa informação dos focos de incêndio, que é a T21, como a gente pode ver aqui, tá certo? Então tá, o que que eu vou querer fazer? Eu vou criar uma variável de anos, porque eu quero fazer uma avaliação anual apenas desse produto. Então, estou aqui criando a minha lista e vou colocar entre anos 2000 e 2020, tá bem? O próximo passo é fazer aquele aquela nossa estratégia. Eu vou chamar de co-fires, tá? Que é a gente criar uma coleção de imagens, tá? Mas agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai pegar vamos fazer essa coleção de imagens aqui, tá? E adicionar years.map, tá certo? Vamos aplicar uma função. Essa função vai ter como entrada uma data, um ano. Isso aqui eu vou ter que criar duas datas dentro dessa função. Uma vai ser vamos chamar de start date, tá certo? Eu vou criar dessa forma. Depois eu vou criar de date, que eu vou fazer desta forma aqui. E 12:31, tá certo? E aqui eu vou fazer a filtragem. Eu vou chamar de image. Vou pegar a nossa data e aplicar esse filtro aqui, ó. Por que eu estou fazendo um pouquinho diferente do que dos outros exemplos? Porque nem sempre a gente tem a propriedade do ano e do mês dentro da coleção. Então a gente tem que fazer uma outra abordagem para funcionar esse nosso processo, tá bem? Então eu vou fazer aqui e vou pegar aqui. Perfeito. Eu vou querer então os valores máximos para aqueles pontos, tá certo?
Eu vou deixar mais bonitinho, vou colocar aqui. E vou colocar o ponto e vírgula. E vou retornar o nosso resultado, tá bem? Vai ser essa imagem. E eu vou adicionar uma propriedade, que é o System Time Start, que vai ser essa informação aqui, só que em informação numérica para a data, tá bom? Basicamente é isso. A gente então fecha aqui e vamos vamos criar o nosso gráfico. A gente pode criar uma nova variável e criar esse gráfico da seguinte forma, tá? Usando o series by region. Tá bem? Então, o que a gente precisa aqui, novamente, é da coleção de imagens, que no caso vai ser essa. A gente precisa das regiões, no caso vai ser só uma. E vamos desenhar o nosso Pantanal. Vocês já devem estar se acostumando em fazer o Pantanal aqui. Mais ou menos assim. Agora eu acho que eu fiz um pouquinho pior do que os outros exemplos, mas é válido. Tinha que pegar um pouquinho mais para cima também, mas tudo bem. Vamos pegar essa minha geometria. Vamos definir uma escala. No caso vai ser 1000 metros, tá bem? E tá faltando o que? O nosso reducer, né? Como a gente vai converter essa informação? A gente então vai querer contar os pixels que foram identificados como focos de incêndio, tá? Então, ao invés de usar uma média, uma mediana, a gente vai usar um reducer count, tá? Porque a gente vai contar cada pixel que vai estar dentro daquela área, que é um foco de incêndio. E a gente quer saber, no fim, quantos focos de incêndios ocorreram naquele período, naquele ano, para essa área. Mais alguma coisa? A gente pode deixar este gráfico um pouquinho mais bonito, aplicando algumas opções, como por exemplo, faltou abrir as chaves, title, vamos botar aqui número de focos de incêndio, tá certo? A gente pode botar o comprimento da linha, porque a gente vai fazer um gráfico de linha aqui. E podemos colocar também o tamanho dos pontinhos do gráfico. Vamos plotar também, só para a gente fazer uma coisa diferente. Vou chamar de botar um tamanho maior. Tá bem? Então, é isso. A gente pode então fazer o print, se a gente não errar nada. A gente coloca para rodar. E agora a gente espera, porque também pode demorar um pouquinho. A gente está falando de 20 anos de dados. Vamos ver como é que esse gráfico vai aparecer para a gente. Muito bem, aqui está o nosso gráfico. Eu cortei um pedacinho do nosso vídeo, porque demorou um pouquinho, né? São muitas informações. Não se assustem caso demorar um pouquinho no computador de vocês. Acontece, tá? Mas o importante é que a gente tem aqui o número total de focos de incêndio para essa região. Vocês podem observar que depois de 2018 o número de focos para a região do Pantanal só aumentou, né? Chegando até um valor recorde dentro dessa série histórica. Então tá, aqui está mais um exemplo. Se vocês quiserem ver esses focos, a gente pode fazer o seguinte. Vamos adicionar no mapa, tá? Essa nossa coleção que a gente acabou de criar. Mas a gente vai fazer
um filtro, tá? Porque senão ele vai plotar de todo o período. Vamos colocar só 2020. Para isso, a gente pode usar o filter date porque a gente colocou um system time start dentro da propriedade. 2020, 12/31. E eu vou colocar um ponto first aqui. Por quê? Porque apesar de ele só vai me retornar uma imagem, porque ele tem uma imagem por ano, como a gente consegue ver aqui, é um valor por ano, então é uma imagem por ano. Apesar disso, para transformar essa coleção de imagem numa imagem só dentro do Orfend, a gente tem que fazer essa redução. E eu estou fazendo aqui com o ponto first, porque eu quero cortar só para a região do nossa geometria, tá certo? Porque se eu não fizer isso, ele vai plotar para o mundo todo e pode demorar um pouquinho. Então, a gente cortou. Eu estou fazendo tudo dentro do Map Add Layer, mas talvez fosse melhor fazer fora. Aliás, acho que eu vou fazer fora para ficar mais bonito o nosso código. Vou botar var imagem 2020, tá? Então, assim vai ficar mais legal. Eu já vou fazer aqui os parâmetros de visualização aqui dentro, então vamos deixar assim. Eu botar como mínimo 0, que é onde não tem, e máximo 1, tá? Porque assim vai ficar melhor a nossa visualização. E as cores do nosso raster, vou botar apenas vermelho, tá bom? Aqui eu vou botar o nome de queimadas 2020. Se tudo deu certo, colocar os pontos e vírgula que eu esqueço às vezes. Vou tirar aqui. Olha só. Todos os pontos focos de incêndio no ano de 2020. Que, contando todos esses pixels, dá um valor de mais de 75 mil focos de incêndio. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado deste exemplo e até a próxima aula.